Você cuida da sua voz? E você sabia que é bastante importante cuidar da voz? Pois é. Tem uma pessoa aqui que está aqui para dar muitas dicas e falar sobre esse tema com a gente. Fono Ana Mendes, maravilhosa. Seja muito bem-vinda aqui ao Bem Assim. Obrigada. Muito obrigada mais uma vez pela presença, né? Eu que agradeço, Mara. Eu que agradeço a oportunidade. Sempre. Então, quer dizer que é importante cuidar da voz? Demais de importante, né? As pessoas entendem que é só importante cuidar, né? As pessoas que são profissionais da voz. Sim. Né? Claro que jornalistas, locutores, cantores, atores, professores precisam de um cuidado a mais. Mas todas as pessoas precisam cuidar da voz, né? A voz, ela é nosso cartão de visita, ela é a nossa marca registrada. Ela é o que nos representa, tanto que quando às vezes eu ouço a voz de alguém, eu nem estou vendo, mas eu já sei que a pessoa está lá, eu já posso, né, lembrar daquela pessoa. Então, o quanto que é importante a gente realmente cuidar da voz durante a nossa vida toda. Sim. E as pessoas acabam não incluindo, né, esse cuidado na sua vida. Cuida do cabelo, cuida da aparência, cuida do peso, mas não e cuida da voz, né? Para a gente começar lá do começo, o que é a voz, Ana? A voz, ele é o som da nossa comunicação. É o que a gente escuta quando a pessoa fala. Né? Então, a nossa voz está presente desde lá do quando o bebê nasce. O choro Sim. é a primeira manifestação vocal. O bebê ainda não fala, mas ele tem o choro. Até o último suspiro, durante a vida toda, ela vai nos acompanhar. E o quanto que é importante, né? O quanto que quando a gente fica sem voz, o quanto que não conseguir se comunicar, não conseguir falar, o quanto que a gente perde da nossa identidade, a gente perde do que é nosso, né? Então, ela está presente conosco e ela nos representa. Sim. O que vai determinar a voz de uma pessoa? Várias características, né, Mara? Então, assim, o tipo físico, então, pessoas mais de baixa estatura ou mais altas, né, mais fortes ou mais miúdas. As questões hereditárias. Então, tem pessoas que você fala assim, não sabia se era você ou se era a sua irmã que estava falando, né? Então, tem a hereditariedade, tem a questão cultural. Então, os orientais são mais contidos, falam mais baixo, né? Os hispânicos, os ibéricos, os italianos falam mais alto, gesticulam, conversam, né? A questão do momento, então, numa festa, você está feliz, você está eufórica, você está empolgada, num velório, você já está mais contida. Sim. A questão da questão social, a questão do trabalho, então pessoas num nível mais alto de hierarquia tendem a ter uma voz mais rude, mais firme, e pessoas mais abaixo, né, infelizmente acabam também colocando, né, nesse patamar mais reduzido, e a voz acaba ficando também aí mais controlada um pouquinho, né? Tem pessoas que têm alterações vocais, né? Isso. Vamos explicar o que são essas alterações vocais e isso pode ser negativo, Ana? Pode sim, né? Pode ser negativo porque vai atrapalhar na comunicação. Então, quais são as alterações vocais que mais a gente observa? Então, a rouquidão, Sim. né? Então, aquela voz que ela sai áspera, que ela sai rouca, né? Que sai soprosa, que às vezes escapa um ar na fala. A perda da voz, os cantores não conseguir cantar até o final da música, quem vai fazer uma palestra não conseguir falar até o final da frase e faltar ar, né? O cansaço vocal, dor para falar, e daí as patologias, né? Como câncer de laringe, que vão alterar Sim. a voz, alguns tumores, enfim. Mas as alterações de voz realmente vão interferir. Uma professora, por exemplo, com uma voz alterada, e ela vai fazer um ditado, como que aquela criança vai perceber aquele som? Né? A gente não consegue nem entender, a gente fica pedindo repetição e daí vira uma bola de neve. Isso. Você fala, eu não consigo te entender, eu peço repetição, você fala de novo e você vai ficando cada vez mais rouco porque você ficou repetindo muito uma coisa que você não precisava ter repetido tanto. Tem sintomas de que a nossa voz está sofrendo alterações? Tem. A gente sabe que com o tempo, né, o passar do tempo, a nossa voz vai mudando. Então, a voz da criança é mais aguda, é mais fininha. A voz do adolescente, principalmente do menino, né, vai ter a muda vocal. Isso, né? Começa naquela fase da adolescência, né? Aquela, quase imitando o Barney dos Flintstones, né? Depois, na idade adulta, a voz da mulher mais fina, a voz do homem um pouco mais agravada, mais grossa. E depois, na terceira idade, uma voz mais trêmula, enfim, né? Então, a gente tem realmente as características da voz e a voz vai mudando. Mas se eu associar a esses fatores que já são da idade, as questões, por exemplo, de abuso vocal, de mau uso, de não cuidar da voz, então eu vou ter uma alteração vocal em cima da questão, que daí não é só da idade.
Que às vezes a gente faz muito isso sem nem perceber. Sem nem perceber, de verdade. Quando a gente vai lá pros karaokês, quer cantar. Pros shows da vida e quer cantar, e daí acaba tomando alguma bebida junto, né? E daí associa, né, as bebidas com o canto, e daí fala um pouco mais alto, grita mais. Quer cantar mais alto do que o cantor, né? Que tá lá com o microfone, com aquele som. O som tá muito alto, você quer que a tua amiga te escute, Sim. daí você fala alto com ela, e daí fica aquela coisa que ninguém se ouve, ninguém se entende e que realmente não é adequado, porque vocês não vão se escutar. É mais adequado falar de frente, ler o lábio que a pessoa está tentando te dizer do que tentar ficar gritando, que realmente não vai ser adequado, não vai dar para escutar e entender o que ela falou, né? E quem é que deve cuidar da voz, Ana? Todo mundo, Mara. Todo mundo deve, né? Eu estava falando agora há pouco que as pessoas que trabalham com a voz, os profissionais da voz, devem ter um cuidado além, mas as outras pessoas também. Né? Todas as outras pessoas. Hoje a gente luta muito para que as pessoas entendam isso. Sim. E cuidem da voz, façam, né, tenham os cuidados durante toda a vida para manter a comunicação. Então, as mulheres, por exemplo, na fase da TPM, na fase da gestação, podem ter alterações bem importantes de voz. A gente acorda com a voz um pouco mais agravada, aquela voz do travesseiro que o pessoal brinca, né? Então, é interessante a gente cuidar e ter o parâmetro da nossa voz durante a vida toda. Né, para a gente ter uma voz saudável. A voz faz parte da nossa saúde. As pessoas precisam compreender. Eu não sou professora, eu não sou locutora, eu não sou apresentadora. Cuidar, né? Não tem isso, não tem isso. E é engraçado como a gente vê da importância da voz, porque às vezes você está falando pelo telefone com a pessoa, a voz é uma voz infantil. É quando você vai ver a pessoa pessoalmente, é um adulto. Você fica, nossa, eu achava que você era uma criança. A gente tem muita inadequação, né? Inadequação corpo-voz, né? Então, alguns homens, por exemplo, que assim, são homens já adultos e tem uma voz como parecer de criança, né? Então, na hora de passar pela muda vocal, alguma coisa ali aconteceu que não se acertou totalmente a voz, né? Assim, algumas mulheres com a voz, algumas idosas com a voz muito grave, e daí não combina, parece que é um homem falando, né? Isso que você falou de algumas pessoas, às vezes a gente vai conversar e daí tem uma voz, né? Pensei que era uma menininha, e daí vem uma senhora toda, né? Daí então fica inadequado aquele padrão de voz para aquele padrão de corpo, de idade, de pessoa. E é possível fazer tratamento vocal, tanto assim, né, para resolver essas alterações vocais, como também às vezes tem uma voz muito fina, né, muito aguda. Quero dar uma engrossada, dar uma encorpada na minha voz. É possível fazer tudo isso com tratamento? É possível, sim. A gente tem basicamente 2 tipos de tratamento. Então, tratamento médico, né, que o médico otorrinolaringologista vai fazer a avaliação da laringe. A gente tem, né, a avaliação hoje por câmera, que ele pode entrar e ver como que está lá a garganta da pessoa, se tem alguma alteração. E tem o tratamento, e vai propor daí medicação, cirurgia, e tem também o tratamento fonoaudiológico, né, que é trabalhar com essa questão. Então, se a voz está muito fina, se eu quero engrossar um pouco mais, se eu quero falar mais forte, mais fraco, e todos os outros cuidados. Então, o fonoaudiólogo fica com a parte terapêutica e o médico com a parte de medicação, exames e cirurgias. A gente já adiantou aqui, né? Mas tem hábitos vocais que são inadequados, Ana? Tem, né? Então, falar forte, falar alto demais, ficar tentando competir, né, em ambientes ruidosos. Né? Hoje em dia, o pessoal também da área de tecnologia da informação que fica quieto muito tempo, fica só no computador, né? sem falar. Também, no final do dia, tá com uma alteração, pode ter alteração vocal por conta da falta do desuso da voz, né? A questão de falar e tomar café muito próximo, o café altera a qualidade da secreção da prega vocal, da secreção da laringe. Então, falar e tomar derivados do leite, derivados do chocolate, fazer gargarejo, usar alguns paliativos que a gente chama, então, spray, balas de hortelã, né? Essas questões, elas mascaram a alteração da voz. Então, enquanto você chupa uma bala de hortelã, a sua voz está bem. A hora que acabar o efeito, a sua voz está muito pior do que quando você começou a falar, né? Então, é bem importante realmente que a gente cuide, né? Mas o falar forte, falar alto demais, gritar, querer cantar mais alto do que o outro, né? A criançada que quer ser da torcida organizada, que tem muita alteração de voz em criança, né? Criança que quer ganhar o mundo no grito, né?
Se o pai e a mãe não dão atenção, eles querem chamar a atenção pela Gritando, voz. né? Famílias que cada um está num cômodo da casa, daí fica aquela gritaria, né? Um fala de lá, o outro fala daqui, ninguém se entende, ninguém se ouve, né? Então, tudo isso a gente vai levar até a alteração. O pigarro, a tosse, não tem nada sujo, não precisa limpar a nossa garganta, tá tudo tranquilo lá dentro. Né? E quais seriam, então, os bons hábitos, né? Quando a gente fala de voz? Tomar sempre água, né, em temperatura ambiente durante as apresentações. Então, locutor, advogado que for para o tribunal, jornalista, cantor, né, sempre hidratar a prega vocal. Não é acordar e tomar 2 litros de água. Isso não nos adianta, porque aquela água passou uma vez só e daqui a pouco ela vai ser eliminada na urina. É hidratando, né? Então, pequenos goles de forma constante. Comer maçã. Maçã é um poderosíssimo... Ajuda muito, né? Poderosíssimo adstringente, vai, né? A musculatura da boca vai ficar mais relaxada, vai ajudar nessa questão da voz. O repouso vocal, então é importante lembrar que repouso vocal não é tratamento, mas ele nos ajuda. Então, se eu vou dar uma aula, se eu vou dar uma palestra, eu fico um tempo de repouso. É importante ter isso. Tem gente que fala tanto, sem né, parar. Ana, sem parar, que cansa mesmo, né? Tipo assim, que não é nem que a pessoa não queira falar, é porque ela está cansada de tanto falar, falar. E assim, né, a questão do próprio, assim, tentar não gritar, não falar forte, não falar alto demais, né? Em shows, e perto de caixa de som, eu tenho que falar mais alto, né? Então, quando eu quero falar com alguém que está longe, ir até a pessoa, né, ou deixar o bilhete, ou mandar um WhatsApp, de alguma forma que a sua voz não fique fazendo esforço. É importante fazer check-up vocal? Bem importante, né? Para quem nunca fez, é importante, né, procurar médico, otorrinolaringologista, procurar o fonoaudiólogo, por mais que não tenha queixa. Hoje a gente sabe que algumas pessoas têm alteração da laringe e a voz está tudo bem, não aparece alteração auditivamente quando a gente ouve a voz. E outras têm a laringe com uma alteração bem importante e, né, então, os dois opostos, ou tem alteração de laringe ou tem alteração na voz. Então, é importante, pelo menos uma vez na vida, né, a pessoa ir fazer o check-up, conhecer a sua voz e daí, se tiver alguma coisa para tratar, a gente trata, a gente cuida, senão a gente vai programando, então, de quanto em quanto tempo que é legal fazer o check-up. Para a gente fechar, né, é importante lembrar que a alteração vocal, ela pode estar escondendo um problema que ele é bem grave, que seria o câncer. Sim, né? sim, né? Então, é importante a gente cuidar, né? A voz, ela está dentro da nossa saúde, né? E ela pode dizer de algo que está lá dentro que a gente não consegue ver. Né? Então, o quadro de rouquidão por mais de 15 dias, uma voz que não melhora, uma voz que cansaço para falar, dor na garganta, né? Uma qualidade vocal que não melhora, que não está associada a gripe, a resfriado, merece avaliação, merece cuidado, porque a gente sabe que quanto antes a gente puder fazer o diagnóstico, sempre melhor. Sempre melhor, né? Prevenir é o melhor remédio. Sempre, sempre. Esse é aquele ditado que é realmente certo. Ana, cigarro. Bem ruim para a voz, né? Acaba alterando e aumentando a quantidade do muco que está na laringe e vai aumentar e vai deixar minha voz mais grossa, vai levar ao pigarro, né? O pigarro do fumante, a gente sabe. Cigarro e álcool aumenta em 3 vezes a chance de ter câncer de laringe e outras patologias ainda que benignas. A voz alterada, aquela rouquidão que não passa, que não melhora, né? Então, cigarro, bebida alcoólica são os nossos inimigos número 1 para a voz, né? Ah, então você nunca vai poder tomar bebida alcoólica? Vai poder tomar. Calma, né? Calma, não é assim. Mas, né, que horas que você vai tomar? Como que você vai tomar? Em que momentos? Né? Quando a comunicação estiver demais envolvida, a gente vai trocar. Então, a bebida alcoólica pela água, pela maçã. Né? O chocolate é uma outra questão que o pessoal não pensa, mas aumenta, né? Então, aí esse muco deixa o muco mais espesso, e daí a prega vocal que nada na água vai nadar como se fosse na gelatina, e daí ela vai ter dificuldade para se mexer ali na laringe. Então, vão alterar, né, a conformação da secreção e da laringe.
e vai dificultar a produção da voz. Então você pode comer de tudo, você pode fazer de tudo, mas tem o horário certo para não alterar a sua voz e para não te trazer prejuízo. Exatamente, né? A gente pode tudo, mas nem tudo nos convém. Eu Né? amo também esse. Né? E a no pessoa horário dos ditados. certo, né? Exato, exatamente. Então, para a gente reforçar, por que é importante cuidar da nossa voz, Ana? Dicas? Porque ela faz parte da nossa saúde. Ela está no nosso corpo e ela é nosso cartão de visita e ela é a nossa comunicação. Quem que quando não consegue falar, que fica afônico, né, que perde a voz, fica desesperado. Né? Então, quer ter voz a vida toda? Vamos cuidar. Vamos tomar água, vamos comer maçã, vamos falar num tom adequado de voz, sem muito baixo. O cochicho também faz esforço de prega vocal. Sim. Então a pessoa fala, então eu vou falar bem baixinho, eu vou cochichar. Não, o cochicho faz esforço, então nem cochichar e nem gritar. Falar de frente para a pessoa, olhar para quem você está se comunicando, né? Fazer o check-up, acompanhar os cuidados com a sua voz, tentar não gritar, tentar evitar ficar, né, pigarreando e tossindo sem necessidade de estar resfriado, por exemplo. Sim. Né? Então, bem importante cuidar da nossa voz. Bem importante, gente. Voz é saúde, tá? É vida. É vida, exatamente. Já dizia, eu tô a louca dos ditados, já dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica não se entrubica. Então, cuide da sua voz para que você possa se comunicar bem e melhor cada vez mais. Com certeza. Ana, quem quiser mais dicas, quem quiser até mesmo conversar com você, né? Marcar um check-up, como é que pode fazer? Instagram, Ana Mendes Fono. Pode enviar um direct, a gente combina. Lá na página também tem o link para o WhatsApp. Tem a página no Facebook, Ana Maria Mendes Fono. E tem também o telefone, né? 99680-4687. Muito E a gente está aqui à disposição do pessoal. Maravilhosa, né? Então é isso, Ana Mendes Fono, lá no Instagram, para qualquer dúvida. Muito obrigada. Obrigada a você, sempre um prazer estar aqui, Mara. Ótimo dia para você. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí do Bem Assim. No próximo bloco tem matéria, tem Gazeta Web e tem culinária. Muita coisa boa, te aguardo.